Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Boa tarde, Cássia. Boa ótima semana para todos nós. Para todos nós, Vera. Vera, a gente está testemunhando nesse momento aquela situação que não é incomum, né? A ministros desse governo quando eles estão prestes a deixar os cargos, que é aquele momento de exposição, de todo mundo já sabe que a pessoa vai sair, ainda não é oficial, mas substitutos para a vaga já estão sendo, entre aspas, entrevistados pelo presidente da República. Eduardo Pazuello, cai ou não cai? Será que cai ainda hoje, Vera? É uma total falta de respeito, né, com a pessoa, com os demais que são sondados para o cargo e também com a população, no momento de crise aguda da pandemia, Cássia, nosso pior momento até agora, essa troca do terceiro ministro da Saúde com critérios pouco transparentes, pouco técnicos e que, de novo, lembram aquela máquina de moer reputações do bolsonarismo, né? O que aconteceu? O Bolsonaro começou a ser mais cobrado quanto à condução errática, para dizer o mínimo, da pandemia, e o ministro Pazuello começou a ser o alvo dessas cobranças, o alvo mais próximo, o primeiro alvo. Eu escrevi no Twitter na semana passada, olha, não estranhe se Bolsonaro rifar Pazuello diante do aumento das críticas e da queda da sua popularidade. E foi exatamente o que aconteceu. O presidente, nesses momentos em que ele se vê acuado, ele sempre procura repassar a responsabilidade para o auxiliar mais próximo. Não importa que seja um general, mesmo com o exército tendo o peso que tem no seu governo, recaiu sobre o general Pazuello a responsabilidade pela condução desastrosa da pandemia. E aí, Bolsonaro começou no fim de semana os movimentos para substituí-lo. Chamou lá, por intermédio dos políticos do Centrão, a cardiologista Ludmila Rajar, que a gente não entende direito por que aceitou, né? Se quer a conversa para conversar, sendo uma mulher, sendo cientista, sendo médica e não sendo negacionista, estava na cara que ela ia ser alvo da rajada, né, para ficar numa coisa próxima com o seu sobrenome, de imputações dos bolsonaristas, e não demorou. No mesmo dia, ela já começou a virar comunista, virou amiga da Dilma Rousseff, mesmo sem ser nada disso. Uhum. Então, acho que ela percebeu onde ela estava pisando e ela mesma se recusou a aceitar, recusou um convite que não chegou a ser formulado, né, que é outra bizarrice do governo Bolsonaro. Você chama a pessoa para convidar, você frita a pessoa e você não chega a convidá-la, e ela, para se defender dos ataques, tem que dizer que não vai aceitar o convite se ele um dia vier a ser feito. É um surrealismo total. Pois é, e aí a gente fica nessa situação, né, Vera, de saber em quanto tempo a gente pode não ter uma alteração importante como essa nesse momento da pandemia. E, ao mesmo tempo, a gente já sabe que, independentemente de quem for escolhido, se não houver uma mudança de conduta por parte do presidente, não vai ter nenhuma mudança de conduta no Ministério da Saúde, porque, na prática, quem está por trás de tudo que é decidido nesse ministério é o presidente da República, né? Ih, perdemos o contato com a Vera Magalhães. Vamos ver se a gente consegue retomar aqui a conversa. A Vera que está conversando conosco hoje a respeito dessa substituição que deve ocorrer do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Desde ontem fala-se sobre isso, e aí a Vera trouxe aqui todo um panorama de como normalmente ocorre esse protesto de fritura de ministros que estão prestes a ser substituídos. Na hora que a gente perdeu o contato, Vera, eu estava te perguntando a respeito de como você encara mais uma situação delicada dentro desse cenário, que é a seguinte: independentemente de quem for escolhido para o lugar de Eduardo Pazuello,
A gente não deve ter nenhuma mudança drástica em relação à maneira como o combate à pandemia está sendo conduzido aqui no Brasil, porque quem toma essas decisões no final das contas é o presidente da República, que não está minimamente interessado, pelo menos não demonstrou até agora, em mudar de conduta, né? Exatamente, Cássia. O general Pazuello cunhou a frase que resume bem o método de decisão do bolsonarismo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa é a lógica que domina não só o Ministério da Saúde, mas todas as pastas, até a economia. Então, o Bolsonaro dizia que não entendia de economia e que ia dar carta branca ao Paulo Guedes, no entanto, não é isso que a gente tem visto ao longo desses 2 anos. Também não foi o que aconteceu no Ministério da Justiça, que levou à demissão de Sérgio Moro. Então, concordo muito com o Pedro Doria, que eu ouvi conversando com você e o Milton de manhã. Por que alguém que tem alguma reputação, algum currículo e alguma capacidade técnica sequer cogita a possibilidade de fazer parte do governo Jair Bolsonaro? Porque vai sair com todos esses indicadores em baixa quando deixar o governo. Vai sair com a sua capacidade técnica ignorada, com a sua reputação bastante atacada e com sua capacidade de gestão totalmente frustrada. Então, vai ser muito difícil ele substituir o general Pazuello. Eu acho que o único que reúne as credenciais que o Bolsonaro almeja e que não são aquelas que a gente precisa para combater o coronavírus seria o deputado federal Osmar Terra, que já saiu chutado no Ministério da Cidadania por questões políticas e, mesmo assim, continua disposto a dizer o que o Bolsonaro quer ouvir, a afrontar a ciência mesmo sendo médico, a chutar números, a desinformar sobre medicamentos. Então, esse reúne as credenciais que o presidente da República pretende de um auxiliar. Só que isso nos trouxe até aqui, fez do Brasil o pior país no enfrentamento da pandemia, um dos que menos vacinam a sua população. A gente está preso nesse lodaçal, sem chance de sair. Também não vejo muita perspectiva nessa troca de ministro. Agora a pressão é muito política, do Centrão, que quer ocupar essa pasta e quer ocupar outras. Mas quando eles perceberem que vão estar sempre presos nesse lamaçal ideológico, em que o subordinado tem de prestar reverência às manias do presidente da República, né, as coisas que ele põe na cabeça dele, talvez os próprios políticos percebam que não é um bom lugar para se estar. E aí ele vai começar a ter problemas também de sustentação política. Sem dúvida, Vera. Como se dizia lá no meu bairro, doutora Ludmila, o nome disso é livramento, viu? Exatamente, essa se livrou, teve um livramento ali. A gente espera que outros médicos bem intencionados também não caiam nessa arapuca. Porque veja, Cássia, em qualquer governo normal, em qualquer tempo, você ser ministro da saúde do seu país, ainda mais no momento em que os médicos são tão necessários, isso seria uma grande oportunidade, uma grande reverência, algo que todo mundo almejaria. Mas não nessas circunstâncias, né? Quem caiu nessa cilada foi o Nelson Teich. E 1 mês depois ele percebeu que seria impossível ele implementar qualquer coisa próxima de gestão, qualquer coisa próxima de um plano nacional de imunização, gestão com dados e com evidências, e ele caiu fora. Hoje em dia ele está até mais corado, tá? Com uma cara de alguém que está mais saudável. Então, vai ser mesmo difícil essa transição na saúde. Vera, muito obrigada pela conversa de hoje. Até amanhã. Até amanhã, Cássia. Obrigada.